Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast com mandato. Nosso podcast são estratégias que nós utilizamos para poder fazer com que você tenha sucesso no mandato. E hoje nós temos o episódio número 3, que é baseado em foco. Como fazer com que o foco faça toda a diferença na sua vida, no seu mandato, na sua atuação, na sua atividade política, na sua vida como um todo. Então, muito obrigado aí pela presença de todos, agradecer muito aí a vinda de todos vocês. É uma alegria tê-los conosco aqui. E você provavelmente conhece alguma pessoa que, por exemplo, alguém que tem mandato, e essa pessoa no mandato, ela acaba tendo várias atividades. Ela às vezes atua na área da saúde, na educação, ela atua na área no esporte, da geração de empregos, da cultura, e ela acaba dando tiro para tudo quanto é lado. E essa é uma pessoa que acaba não criando exatamente uma identidade. Ou mesmo você conhece uma determinada empresa que tenha, por exemplo, uma quantidade imensa de serviços, uma quantidade imensa de produtos, e ela também acaba não criando uma identidade daquilo que ela faz. Quer dizer, muitas vezes nem ela mesma sabe. Se você pegar, por exemplo, os deputados que são do seu estado, por exemplo, nós temos pessoas aqui do Paraná e de fora do Paraná, você saberia identificar quais são os deputados que atuam, por exemplo, na área da saúde, quais são os deputados que atuam na área da educação, quais são os deputados que atuam nas mais variadas áreas? Se você pegar, a maioria das pessoas atuam todas as áreas, dá um tiro para tudo quanto é lado. E isso faz com que aconteça com que essas pessoas não tenham uma identificação, não tenham uma identidade com as pessoas do seu estado, as pessoas que votam nela e também a própria imprensa como um todo. E o que falta, então? Qual que é a causa disso? É que as pessoas não têm foco. As pessoas não se identificam com uma determinada atuação. Quando a gente pega, por exemplo, a Apple, a Apple, uma empresa trilionária hoje, o que aconteceu com a Apple? Em 1984, ela acabou mandando embora o Steve Jobs, que era o fundador, mas ele acabou sendo mandado embora da Apple. E ele acabou ficando vários anos fora. E a Apple, o que aconteceu com a Apple? A Apple acabou lançando uma série de produtos, uma série de novos produtos que ela acabou fazendo. Isso fez com que a Apple perdesse o foco daquilo que estava fazendo. E a Apple, inclusive, entrou numa grande decadência, entrou num problema muito sério que ela teve. E isso fez com que, quando voltou para a Apple, o Steve Jobs, ou seja, no ano de 97, 13 anos depois, ele pudesse dar uma grande mudada na Apple. E o que ele fez? Ele fez com que a Apple tivesse novamente um foco. A Apple tivesse poucos produtos, mas tivesse foco naquilo que estava fazendo. E isso fez toda a diferença para a Apple. Quando a gente pega, por exemplo, a deputada Luísa, A deputada Luísa, ela foi eleita a mais jovem do Brasil, foi eleita com 22 anos, e no planejamento estratégico que nós fizemos, nós dissemos, nós definimos junto com ela, que o foco dela seria a questão da educação. Que ela priorizaria a educação, que ela trabalharia para a educação, porque isso já vinha na própria ação que ela fez durante a campanha eleitoral. E o que aconteceu?
a Luísa, em 2 anos, ela acabou sendo reconhecida pelo Congresso em Foco como a deputada mais atuante na área da educação da Câmara dos Deputados. Por incrível que pareça, quando nós temos lá em Brasília deputados que são professores, deputados que já foram secretários de Estado, secretários municipais, professores com doutorado, com mestrado, né, que atuam há anos na área da educação, e quem acabou recebendo o título de deputado da educação foi exatamente a Luísa. E não é professora, que estava há 2 anos apenas como parlamentar. Mas e por quê? Porque ela teve foco, ela teve um direcionamento para aquela área que ela queria. E muitas vezes isso acontece também nos negócios. Você, enquanto profissional, se você é formado em Direito, por exemplo, qual é a área que você atua? Ah, não, eu atuo em todas as áreas. Quem atua em todas as áreas não atua em nenhuma. Quem quer fazer tudo não faz nada. É fundamental que você tenha foco, que você possa saber aquilo que vai te direcionar para aquilo que você quer. Quando a gente pega, por exemplo, a mente, né? A nossa mente, ela é extremamente... se divaga muito, né? Você está... às vezes você está parado pensando, a mente vai para uma série de pensamentos que você acaba tendo, né? Parece quando a gente vê, por exemplo, um rádio, né? Que é aquele dial lá que fica aquela chiadeira toda. E assim a mente vai para um lado, vai para outro, pensa aqui, pensa lá, vai pensando numa série de coisas. E se você não conseguir ter um foco, se você não conseguir buscar acalmar essa mente, né, isso faz com que você não consiga efetivamente desenvolver aquilo que você quer. É por isso que, inclusive, o fato de você, e aí é uma prática que eu faço, né, e eu sugiro enormemente, que é a prática da meditação, que é exatamente para você poder acalmar a sua mente, fazer com que a sua mente possa ficar, você tenha mais clareza daquilo que você quer. E aí as pessoas pensam, nossa, mas é muito difícil, é muito complicado você fazer. Não. É exatamente a respiração, é você conseguir respirar e você ter a capacidade de poder diminuir, quer dizer, parece um oceano, né, as ondas, a mente. Quando você vai para a profundidade do oceano, aquilo tudo é tranquilo, é calmo, e isso faz com que você tenha mais serenidade, com que você tenha mais equilíbrio na sua vida. Então, para que você tenha foco, você precisa ter a sua mente mais calma, para que realmente você tenha o discernimento daquilo que você quer fazer, daquilo que você quer desenvolver. Muitas vezes eu vejo empresas, por exemplo, que têm inúmeras metas, pessoas que têm inúmeras metas e acabam perdendo o foco, porque é tanta coisa que quer fazer que acaba não fazendo nada. Ao passo, se você tiver poucas metas, se você tiver poucos objetivos, você pode focar naquilo e você pode efetivamente realizar, desde que você tenha efetivamente a capacidade para isso. Então essa questão do foco faz toda a diferença, né? O fato de você estar focado naquilo que você quer desenvolver, né? Fazendo com que a sua mente possa se acalmar naquilo que você objetiva, ou você sair dando tiro para tudo quanto é lugar. É isso que fez a Apple, por exemplo, conseguir uma empresa que estava com muitas dificuldades, né? E quando a volta do Steve Jobs, ela conseguiu, tendo foco e conseguindo fazer projetos inovadores, projetos realmente diferenciados, e que faz com que até hoje a Apple seja uma das empresas mais lucrativas e que mais faturam no mundo como um todo. Tem um livro muito interessante que eu gosto bastante, que é o livro do Daniel Goleman. O Daniel Goleman é aquele que fala sobre inteligência emocional, é um grande pensador, é um grande professor. E esse livro,
ele fala o seguinte, que no foco, você tem, por exemplo, uma determinada empresa, você tem que ter o foco na exploração, né? Que é exatamente você buscar explorar aquilo que você já faz. De que maneira você está fazendo aquilo se você é uma empresa, que produto você está fazendo? Né? E você explorar esse produto para que você possa fazer com que esse produto possa ser cada vez melhor, que esse produto possa ter uma sobrevida no mercado hoje, porque os produtos mudam há muito tempo. E se você está no mandato também, aquilo que você faz, você poder melhorar cada vez mais a sua atitude, melhorar cada vez mais aquilo que você está desenvolvendo. E isso é uma questão importante você, e aí ele fala que isso é a exploração, é você estar explorando aquilo que você já faz. Mas mais do que isso também, você precisa ter um foco na investigação. Ora, se você tem um foco naquilo que você já faz, mas você precisa estar com parte da sua mente voltada para aquilo que vai acontecer, aquilo que ainda não aconteceu, que são novos produtos, novas oportunidades, é a mudança que você vai ter que fazer naquilo que você faz para que você possa ter sustentabilidade no seu negócio, sustentabilidade no seu mandato, por exemplo. Às vezes você atua numa determinada área, uma determinada ação, e você tem que ter essa capacidade de poder continuar fazendo com qualidade aquilo que você faz. Procurar sempre desenvolver melhorias naqueles processos que você desenvolve, mas sem perder a condição de pensar que outras coisas você pode fazer para você dar um novo salto de desenvolvimento. Quando a gente pega, por exemplo, Airbnb, né? Quer dizer, aquela plataforma que é a maior administradora de casas, de quartos no mundo. Sabe quantos? Se você pegar as grandes redes de hotel, quantos apartamentos tem? 5 mil, 10 mil, 8 mil, né? Um custo enorme para se manter tudo aquilo. Ao passo que a Airbnb é simplesmente uma plataforma e ela conseguiu mudar todo o sistema, toda a maneira de você alocar um quarto, uma casa, um apartamento. Quer dizer, então, se você fosse procurar, por exemplo, uma determinada empresa que fosse fazer simplesmente a sua atividade, quer dizer, um hotel, né, pensando naquilo que ela faz de melhor, mas a Airbnb teve a capacidade de poder pensar de uma maneira completamente diferente, completamente disruptiva, para poder criar uma nova oportunidade. Como fez, por exemplo, Uber, né, a questão do táxi. Poderia pensar o seguinte: como é que uma rede de táxi poderia melhorar a sua experiência? Como é que uma rede de táxi poderia melhorar o seu serviço para os seus clientes? Mas o Uber foi além. Quer dizer, como é que a gente pode transformar completamente esse jogo? E foi aí que nasceu uma plataforma chamada Uber, que veio a fazer essa transformação radical no setor. Quando, por exemplo, você avalia, e eu estou lendo um livro também do CEO da Netflix, Hedlinger, se não me falha a memória o nome dele, e ele conta que antigamente nós tínhamos a Blockbuster, que era uma rede de videolocadoras no mundo. E essa rede, quando esse Hedlinger tinha uma empresa que eles estavam começando a distribuir filmes pelo correio. E eles procuraram então a Blockbuster para vender aquilo que eles estavam fazendo, e mais do que isso, que eles queriam fazer a ideia de ter um streaming para poder não fazer a locação como se fazia no mercado, ou nem a distribuição, mas que eles pudessem fazer uma outra maneira. E eles pediram à época, acho que 60 milhões de dólares. E a pessoa do dono da Blockbuster, né, que um poderoso prédio que eles foram lá para poder vender a empresa, acabou não se interessando, acabou não vendo que exatamente o seu negócio ia acabar logo depois. Tanto é que a Blockbuster
tá? Com uma quantidade imensa de funcionários, de locadoras no mundo todo, e acabou vindo a quebrar. Veio a falência em função de que ela não percebeu a mudança que estava ocorrendo. Ao passo que a Netflix, com aquela nova, quer dizer, eles acabaram não sendo comprados, foram lá oferecer, acabaram não sendo comprados, e aí eles acabaram desenvolvendo então, e é hoje uma das empresas mais fortes, uma das empresas que faturam bilhões no mundo inteiro. Então, por isso que nós, enquanto a nossa atividade, né, e aqui eu vejo várias pessoas que estão na vida pública, temos que ter uma atenção muito especial para o foco. E aí, o próprio Daniel Goleman, ele fala o seguinte, ele fala do foco, que nós temos que ter o foco triplo. 3 tipos de foco. O foco na gente, que é para que você possa ter a visão daquilo que você está conhecendo, o teu autoconhecimento, né? Quer dizer, aquilo, você saber quem é você saber como é que você reage às questões. Então é importante que você tenha essa questão do foco interno. O foco nos outros também é você ter a condição de poder entender as pessoas, de você ouvir as pessoas, de poder ser empático com as pessoas. E esse tem um ponto importante também para que você possa desenvolver. E outra é a questão do foco na sociedade. É de você pensar não nas árvores, mas você pensar na floresta como um todo. Você pensar que impacto você, que impacto a sua empresa, que impacto a ação que você desenvolve está fazendo então para as pessoas, está fazendo para a sociedade como um todo. E aí ele avalia também, e é muito interessante isso, ele avalia quais são os tipos de líderes. Quais são os líderes? Ele cita ali alguns tipos, mas eu gostei quando ele fala principalmente de 2 tipos de líderes. E ele fala, por exemplo, do líder marcador de passo, que é aquele líder que é focado, sim, que é o líder que tem a capacidade de poder cobrar, mas cobra muito, é uma pessoa obcecada por números, obcecada por cobrança, obcecada por atingir aquelas metas, né? E o outro líder, que é o líder que é um inspiracional. É aquele líder que tem a capacidade de poder fazer com que as pessoas sonhem o sonho que ela tem. É a capacidade de fazer com que as pessoas tenham a visão que o líder tem. Quer dizer, ele faz com que as pessoas tenham aquela visão daquilo que ela pretende fazer. E isso faz com que se estimule as pessoas para poder atingir aquele determinado objetivo, aquele determinado sonho. E mais do que isso, eles fizeram uma pesquisa avaliando então a diferença daquele líder, que era o líder marcador de passo, aquele líder focado também, mas é que é um líder que muito focado em objetivo, muito focado na sua meta, muito focado naquilo que ele quer realizar e muitas vezes fazendo com que as pessoas tenham uma grande pressão para atingir aquilo. E aquele líder inspiracional, aquele que inspira as pessoas para poder atingir aquele determinado objetivo, que tem aquela visão de futuro e faz com que as pessoas possam ir a ele. E aí nessa pesquisa que foi avaliada com uma quantidade significativa de pessoas, para quem você gostaria de trabalhar? Você gostaria de trabalhar para um líder que seja marcador de passo, aquele que cobra baseado nos números, ou aquele que tem a questão da inspiração? E a grande maioria das pessoas opta pelo líder inspirador, pelo líder que tem a visão, pelo líder que tem a capacidade de poder sonhar um sonho e fazer com que as pessoas possam ir em busca desse determinado sonho, possam fazer com que eles juntos consigam atingir aquele objetivo. E muitas vezes, né, os liderados não conseguem ver aquilo que o líder está vendo. Né? Eles acabam fazendo com que o objetivo que ele tem, que o líder tem, é acima daquilo que as pessoas estão vendo. Mas essa capacidade que o líder tem que ter é você fazer com que as pessoas vejam além daquilo que elas estão vendo. Porque o líder tem a capacidade de inspirar as pessoas para irem atrás daquele objetivo. Tem uma história que o Goleman conta nesse livro,
que é um grande arqueiro, um sujeito, um guru até do John Lennon. Não, do Steve Jobs, quer dizer, desculpa, do Steve Jobs. E ele conta o seguinte, que esse arqueiro, né, quer dizer, aquele que jogava o arco, e ele vai numa determinada apresentação, e aí eles colocam assim, perto de um penhasco, assim. Então tá lá o arqueiro, e eles colocam o alvo lá à frente, tá? E atrás do alvo tinha um penhasco, assim, tinha um mar lá embaixo. E aí o arqueiro pega, e ele pega a flecha, faz aquela posição e solta a flecha. A flecha vai, e passa por cima do alvo e cai lá no mar, lá acima. E todo mundo fica atônito, pensando, nossa, o cara errou. E aí, esse mestre, ele vira e fala, no alvo. E é exatamente essa demonstração, que muitas vezes aquilo que o líder faz, aquilo que o líder pretende, aquilo que o líder está vendo, muitas pessoas acabam não tendo essa percepção. Mas o líder tem a capacidade de inspirar para que aquelas pessoas possam segui-los. Então, quando se compara o líder, marcador de passo, que é aquele que cobra, aquele que simplesmente busca atingir sua meta, busca atender, e quando você tem aquele líder inspirador, as pessoas preferem muito mais trabalhar com aquele líder inspirador. E aí também, nesse livro do Goleman, quando ele fala o seguinte, que qual que é uma maneira, e aí nós já falamos disso há algum tempo atrás, qual que é a maneira para que o líder possa fazer com que as pessoas prestem atenção nele? Sabe qual que é a melhor forma para fazer com que o líder os liderados prestem atenção no líder? É exatamente você contar histórias. A gente volta àquilo que nós já falamos na vez passada. Conte histórias. Porque quando você conta histórias, quer dizer, as pessoas estão com a mente muito divagando, né? Quer dizer, estão numa determinada reunião, né? Está ali a pessoa falando, mas a pessoa está pensando no namorado que brigou, está pensando na compra do supermercado que tem que fazer, está pensando no seu projeto, está pensando em várias coisas. Mas quando você conta histórias, você tem a capacidade de buscar atenção, de fazer com que as pessoas prestem atenção naquilo que você está dizendo. Mas mais do que isso, faz com que a atenção seja mantida. A atenção, ela continue com aquele que está emitindo a sua fala, está emitindo aquilo que ele está passando. Então, sem dúvida alguma, para você ter o foco das pessoas, para você ter a atenção das pessoas, uma das coisas mais importantes é você contar histórias. Conte histórias, aprenda a contar histórias. E aí histórias não precisam ser histórias, aqui o Akira falando, quem não gosta de uma boa história? Todos nós, né? Então, ele fala inclusive a questão dos neurônios, né? Que você se conecta com as pessoas quando você tem o líder, tem que aprender a contar histórias. O líder tem que contar histórias. E histórias simples, às vezes, impactam muito as pessoas. Então, essa questão do foco, como você trazer o foco, é exatamente, é uma das maneiras que você tem, exatamente contando história. Outra coisa, quando você fala em foco, não é aquilo que você apenas e você está retendo a sua atenção. É você também deixar de prestar atenção em várias outras coisas. Quantas vezes o líder, ele tem que ter a capacidade de poder dizer não para as coisas, para que ele possa estar focado naquilo que é efetivamente importante. O Steve Ballmer, que é o CEO que era o CEO, hoje não é mais da Microsoft, né? Era um dos donos, inclusive, da Microsoft, quando ele fazia reuniões, ele não aceitava que as pessoas fizessem apresentação no PowerPoint. E olha, e a Microsoft é dona do PowerPoint, né? Porque exatamente ele queria focar naquilo que era importante, focar naquilo que seria mais importante naquela determinada reunião. Então ele pediu um relatório antes, para ele poder já colocar os dados, já colocar aquilo que seria interessante que a pessoa pudesse abordar naquela determinada reunião. Então é importante que você tenha essa visão, que o foco
faz a diferença muito significativa para que você possa ter a atenção das pessoas, para que você possa ter um resultado melhor, para que você possa inspirar as pessoas naquilo que você está pretendendo, que você pretende chegar, que você pretende fazer. E isso faz toda a diferença no seu mandato. Né? Quer dizer, você que assumiu o mandato há pouco tempo, você que está numa determinada empresa, você que é profissional liberal, qual é o foco que você tem? Qual é a área que você atua? O que você quer ser referência? Como é que você quer ser reconhecido pelas pessoas? Né? Se você é um profissional da área do direito, por exemplo, qual área que você vai atuar? Ah, não, eu atuo em todas as áreas. Ora, quem atua em todas as áreas não atua em nenhuma. Seja bom, tenha um nicho, que você seja reconhecido pela sua capacidade, pela sua liderança, pelo seu conhecimento, seja uma autoridade naquela área que você está fazendo. Porque isso vai fazer com que você tenha uma condição muito melhor de poder, primeiro, ter seguidores naquilo que você atua, ter clientes naquilo que você faz, e ainda mais se você for reconhecido como uma pessoa que tem autoridade naquela determinada área, isso vai fazer com que mais pessoas reconheçam isso. Vai fazer, por exemplo, se você estiver na vida pública, vai fazer com que a própria imprensa também tenha a capacidade de poder te procurar para falar sobre um determinado assunto, porque você tem esse foco para poder desenvolver essa atividade. E isso vai fazer com que você crie um ciclo virtuoso do seu mandato. Vai fazer com que você tenha uma condição de poder, ao longo do tempo, ir construindo essa autoridade, de construindo essa relevância daquilo que você faz, as pessoas cada vez mais se identificando. Veja aquilo que eu falava da Luísa. Em 2 anos, ela de uma deputada que nunca tinha sido eleita para nada, ela vira deputada federal e acaba sendo, né, exatamente referência na área da educação. Como ao longo dos anos eu procurei atuar na área da educação. Né, quer dizer, quanto foco nós tivemos. Né, quer dizer, eu tinha determinadas reuniões, olha, vai ter uma reunião sobre a saúde, sobre educação, sobre esporte. Vamos na reunião da educação. Vamos participar da comissão da educação. E às vezes eu vejo deputados, por exemplo, que a cada ano ele vai para uma comissão diferente. Um ano ele está na área do esporte, depois no outro ano ele vai para a comissão de justiça, depois ele vai para a comissão de defesa do consumidor. Ora, essa pessoa não cria uma identidade, ela não tem um foco. E isso vai fazer com que as pessoas também não saibam o que ele está fazendo lá. Então é importante que você se autoavalie. Qual o foco que você quer ter? Se você tem mandato, qual o foco você vai ter no mandato? Se você está na sua vida profissional, se você está na própria atividade como estudante, qual área você quer ser? E procure ser referência naquilo que você está focado. Procure ser, naquele nicho que você, procure ser uma pessoa diferenciada, porque isso vai fazer com que você seja reconhecido e vai fazer com que você tenha sucesso e você tenha condição de chegar a uma condição de atender a expectativa das pessoas e conseguir ter sucesso cada vez mais. Se nós pegarmos ao longo de 30 anos, eu na atividade pública foquei muito a questão da educação. E até hoje, né, o próprio Danilo mandando aqui, o deputado da educação, até hoje as pessoas me chamam, 2 anos depois do mandato, o Alex tem o foco na educação, o Alex trabalhou pela educação, e isso faz com que você tenha a condição de poder ser referência naquilo. Só que para isso, gente, é preciso trabalho, é preciso dedicação, é preciso foco, é preciso determinação para que você possa alcançar aquilo que você quer. Você falar um dia, falar um mês e achar que você vai virar, não. Se você está numa determinada profissão e você quer ser referência naquilo, bata de manhã, à tarde, à noite. Um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, para que você possa construir essa autoridade. E isso vai fazer exatamente com que você possa ter sucesso ao longo da sua caminhada. Como diz aqui a Jessiquilda, ter foco faz parte da construção de uma imagem consolidada. É exatamente isso. É a persistência, é a dedicação, é o foco que vai fazer com que você construa uma autoridade, que você construa uma imagem, que você construa um nome, para que você possa ter sucesso nisso.
E isso é no digital, isso é na vida pública, isso é na atividade profissional. Aonde você estiver, tenha foco para que você possa ter sucesso, para que você possa ter, Jéssica, doutora Jéssica Prado, tá? Para que você possa ter a condição de atender, atingir aquele objetivo que você quer. Tá bom, pessoal? Então eu quero agradecer muito aí a oportunidade, agradecer muito aí a presença de cada um de vocês. Né? Eu vou ter o privilégio, a partir da semana, a partir de amanhã, né, eu vou começar uma nova função. Fui convidado pelo prefeito de Londrina, o prefeito Marcelo Bellinati, para poder assumir, Danilo, obrigado aí de Paranaguá, assumir a Secretaria de Governo da Prefeitura de Londrina, e nós vamos estar então participando lá da administração do prefeito Marcelo Bellinati. Mas nós vamos continuar conversando, nós vamos continuar dizendo, trazendo informações, trazendo maneiras para que você possa desenvolver o seu trabalho com competência, que você possa ter sucesso naquilo que você atua. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela presença, né? A Nanda Campana, nossa Fernanda, prefeito, foco essencial e dedicação de qualidade, dedicar-se com afinco. É isso aí, Fernanda. Obrigado aí. Um abraço para todos vocês, uma grande semana, que Deus abençoe a todos nós e que a gente consiga construir cada vez mais uma cidade, um estado e um país que seja melhor, mas construindo a gente acima de tudo. Grande abraço a vocês, muito obrigado, uma boa semana, com grandes realizações para todos nós. Um abraço a vocês e mantenham o foco, que isso faz toda a diferença. Um grande abraço a vocês, obrigado, pessoal. Tchau.